Estamos aqui hoje com um convidado super especial, o Lucas Silvério. Ele é psicólogo. É a primeira vez, gente, que eu estou trazendo um psicólogo homem aqui no nosso podcast. Então, por favor, prestem muita atenção, que hoje o assunto é mais do que importante. Lucas, se apresente para nós, por favor. Natália, satisfação. Ou tem que ser Nath? Pode ser Nath, fica à vontade. Satisfação estar contigo hoje, muito prazer. Sou Lucas Silvério, psicólogo clínico. Isso é o que eu faço, né? Sou filho, esposo, irmão, pai. Então tem bastante coisa por trás aí dessa construção. Mas a minha atuação hoje é psicologia clínica. E como você entrou nessa área? Como eu entrei nessa área? Eu comecei minha formação de adolescente muito olhando para essas questões hoje de tecnologia. Pensei em ir para a área tecnológica, tal. Mas aí percebi que mexer com hardware ou software não era a pegada. Eu não sei. Mesmo sendo uma pessoa até um pouco mais tímida, falei, não, tem que trabalhar com gente. Eu pensei em pedagogia, pensei até em teologia. E aí, por fim, eu vi a psicologia. Eu falei, não conhecia nenhum psicólogo. Falei, mas não sei, parece que me chamou a atenção esse negócio aqui. E aí, em 2013 eu iniciei o curso. 2013 foi assim, paixão à primeira vista. Falei, poxa, é aqui mesmo. Me encontrei. E aí demorei um pouquinho, né? Na época já era casado, tinha um filho, uma filha, na verdade. Foi bem desafiador. Me formei em 2020. E aí de lá para cá passamos pela pandemia, que foi aquela coisa. E aí de forma mais efetiva, 2023 até hoje, né? Você vê, não faz tanto tempo assim. E aí que eu tô com a atuação mais, vamos dizer assim, sistemática. Qual é o seu público? Jovens, mulheres, homens? Então, é aí que a história começa a ficar interessante. Eu quando me formei, assim, daí passamos pela pandemia, fiquei só estudando basicamente, 2 anos, todo mundo travou, né? Fiquei lá, tal, estudando. 2023, quando as coisas começaram a rodar, e aí eu falei, agora é hora de começar assim, eu tinha um serviço paralelo, mas comecei à noite, tal, em horários livres, a atuar. Tanto que uma professora minha que falou, mas começa a atender, que existe um medo da clínica, né? Apesar da formação, existe um medo grande. Começa a atender, tal. E nisso, algumas pessoas começaram a me conhecer. 2 em específico que eu me recordo agora. Uma, que eu comecei a fazer uma parceria com a ONG Oncovita. É uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme, que abriu muitas portas para mim, a Rose e a Val. E ela me chamou com essa ideia, falou assim, Lucas, aqui é uma ONG e tal, o que a gente vai te dar é uma visibilidade, no sentido de você atuar tal, não tem pagamento, só que você vai... E nós precisamos de um profissional homem. Já tem um aqui, mas ainda é pouco, precisamos de mais, porque assim, quando a ONG trabalha assim, com atendimento de pacientes oncológicos, só que quando a mulher é diagnosticada com câncer de mama, enfim, a família toda adoece. Sim. É como se uma bomba caísse ali. Então a minha função ali era atender principalmente os maridos. Que legal. Os maridos, porque assim, o cara não sabe como lidar, não sabe o que fazer. E existe uma coisa que assim, algo que eu carrego até hoje, que me toca, que é quase uma missão. Por incrível que pareça, não sei quantos sabem desses dados, mas quando a mulher é diagnosticada com câncer, o índice de abandono do marido é enorme. O cara não sabe gerir o sofrimento da mulher e assim, ou mesmo, ocorrem muitas coisas no corpo, biológico, e homens abandonam. E é assim, é uma coisa terrível, terrível. Você olha para a mulher, tá doente com câncer e o marido foi embora. Eu vejo que isso não é só no câncer, eu vejo que quando as mães recebem um diagnóstico aqui no consultório, né, uma hipótese, sim. E depois quando fecha o diagnóstico, o homem tem uma dificuldade muito maior de aceitar, então. E às vezes ele vai embora também, Infelizmente. porque ele não aceita um filho autista,
É como se aquilo não pertencesse a ele. É desafiador. E aí a outra porta que me abriu, foi até, acho que você deve conhecer, a doutora Karine, me convidou para participar de um ministério que chama Ministério Esperança, que é um grupo, né, de profissionais, acontece dentro de uma comunidade religiosa, mas ele é interreligioso, vamos dizer assim, não tem uma placa de igreja. A ideia é uma terapia de grupo, e a ideia foi a mesma. Ela falou, Lucas, eu preciso de um psicólogo homem. A nossa equipe só tem mulher, e precisa ter uma referência masculina. E aí foi passando o tempo, eu comecei a clinicar, e começou assim a chegar esse público, né? Às vezes trazido pela mãe, pela namorada, pela irmã, tal, né? Daí eu conversei também com um professor meu, que talvez você já deve ter ouvido falar, que é o Dr. Alberto Neri, da logoterapia, e ele falou assim, olha, o atendimento assim com uma forma mais personalizada para o público masculino é um campo assim que ele ainda está iniciando, tanto que até agora eu não achei nenhum curso específico. O meu estudo é autônomo, eu vou buscando livros, referências, não tem uma pós-graduação, entendeu? E nisso, daí talvez, eu acho que de um ano para cá, daí eu tenho assim, focado mais nisso. Coloquei lá na minha bio do Instagram e tal. No quê? Num atendimento olhando para as dores desse público, que é o público masculino. E hoje, assim, é uma gama de fatores enormes. Tipo, desde questões que a sociedade está mudando, o mundo está mudando, tal. Os homens, de certa forma, assim, entendam a minha fala. Estão, de certa forma, assim, sendo jogados para escanteio. Por quê? Às vezes a gente só vê esse recorte do homem violento. A minha ideia não é passar pano, não é falar assim, não, mas é olhar que atrás de um homem que responde com violência, ali dentro tem um homem que sofre. É um homem que não foi ensinado, a gente usa esse termo assim, é o analfabetismo emocional. Ele não foi ensinado a dar nome às suas emoções. E como ele não foi ensinado, ele responde de uma forma agressiva, ele responde de uma forma rude, enfim. Então assim, daí nesses últimos, um ano, vamos fazer esse recorde de um ano, tenho me dedicado mais ao estudo e ao atendimento assim, desse público específico. Atendo também mulheres, adolescentes também, mas tenho assim, tô com um olhar mais específico para esse público masculino. Ele vem crescendo, Lucas, esse público? Crescendo vem, mas ainda temos um abismo enorme. Porque o que eu vejo na clínica, eu acho que quase 100% vem trazido por alguém. Ou é pela namorada, pela esposa, pela mãe, pela irmã. A iniciativa do vir sozinho ainda é pequena. Tanto que muitas vezes mulheres entram em contato comigo para conversar, para solicitar o orçamento, porque o meu irmão, o meu noivo, o meu namorado, tal. Mas assim, eu vejo que o nível de consciência está crescendo. Está crescendo, sabe, principalmente entre quem? Entre os jovens. Tem muitos adolescentes que eu estou atendendo hoje que assim, as mães chegam e falam, não, ele pediu. Fala, mãe, eu acho que eu preciso conversar com alguém. Então assim, as novas gerações já, assim, eu fico feliz que nós já estamos eles já estão tendo essa consciência. Mas já os crescidinhos, os 30 a mais, os marmanjos, aí a barreira é grande, E eles chegam muito mais rígidos, muito mais duros. Mas assim, eu vejo com boas expectativas, está crescendo, há necessidade, a gente vê aí os índices de violência, suicídio. E fora isso, por exemplo, homens morrem muito mais em acidente de trânsito. Daí você fala, isso aí foi... É só um acidente? Não, muitas vezes assim, é a busca por uma adrenalina justamente para silenciar uma dor, um vazio. Álcool, drogas, o envolvimento masculino é muito maior, muito maior. Então isso aí significa o quê? São sinais do quê? De um homem que não sabe organizar suas dores, seu sofrimento. Exemplo disso, que acontece muito, que eu brinco com as mulheres, né? Que é assim, mulher, você não sabe como homem sofre por amor. Não sabe como o homem sofre por amor. Chega caras lá destruídos. Só que eles não conseguem falar. Daí eles vão o quê? Eles vão beber, vão fumar, vão sair. E às vezes a mulher olha, lá, já superou. Não, ele está vivendo uma angústia terrível. E ele não consegue elaborar aquilo.
Então por isso ele vai para a droga, vai para o álcool. Daí ele chega na terapia já assim, arrebentado e buscando uma resposta. Eu acho que nós mulheres talvez verbalizamos com mais facilidade, Sim, né? Sim, com certeza. O homem tem essa dificuldade, Lucas? Demais, demais. O grande desafio é assim, ó, é o que as pessoas, não sei se não conseguem, não é de forma explícita. Quando pensa assim numa criação de um menino e de uma menina, assim, a gente tem que pensar esse assunto de uma forma muito sensível. A menina cai, o pai vai acolher. Ai, minha princesa, pega no colo. Não, princesinha do papai. Se o menino cai, levanta, moleque. Vamos lá, rapaz. Vai, não, para que esse chororô. Homem não chora, né? Talvez não se, eu vejo que assim, não fala tanto, fala sim um pouco. Hoje mas mesmo. existe um senso comum que o homem precisa ser forte. Você precisa ser forte. Existe uma necessidade de ser forte? Sim. Depois a gente vai chegar lá, falando também de uma geração de homens fracos. Existe sim uma necessidade. Só que a gente tem que encontrar um equilíbrio e identificar nesse menino que ele também precisa de acolhimento. Ele também precisa aprender a expressar. Pai, eu tô com dor, eu tô triste, eu tô com vergonha. Só que geralmente do homem, do menino é cobrado muito mais essa força. Então nele agora se identificar com essa força no sentido de que não é que eu não posso contar, mas eu tenho que ser forte. A vida exige essa força de mim. Só que essa força vai se verbalizar num silêncio. Eu não peço ajuda, eu não confio em ninguém. Por exemplo, é muito comum aí, hoje, domingo, homens saindo para jogar futebol. Tem homens que jogam futebol há anos juntos, mas não se conhecem. Não se conhecem. Eu vou lá, jogo uma bola, tomo um refri, uma cerveja depois, mas homem não fala das dores, homem não fala das dificuldades, entendeu? A mulher já, 5 minutos junto, já tá falando, o meu marido, tal, e se assim, você conviveu com ela algumas semanas, as mulheres já sabem da vida dela inteira. O homem, você pode conviver com ele há anos, que ele não vai falar. Ele não vai falar principalmente das dores, principalmente das dificuldades. A gente vê isso muito na questão financeira. Claro que hoje a gente vê uma realidade diferente de parceria, mas o homem, quando ele está com o financeiro abalado, é terrível. É terrível. E ele vai buscar, o emocional bate, o emocional pesa. E muitas vezes é aí que entra a questão da conjugalidade. A esposa sabe também que está com o financeiro, só que assim, ele até muitas vezes, até numa atitude legal de não preocupar a esposa, ele vai omitindo. Ele não chega assim, esposa, eu tô triste, tô preocupado, isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá tirando o meu sono. Não, ele fica rude, ele fica agressivo. Aqueles que têm vício vão buscar no cigarro, no álcool, enfim. Ou vai buscar, como eu disse, no esporte, no futebol. Não que tudo seja ruim, mas o desafio está em verbalizar, em eu colocar para fora. Falar, o que você está sentindo? Como é que você está? Esse é o desafio. Casal chegou em casa. Como é que você está? A mulher... Meu dia, meu patrão. E o homem, como é que você está? Eu estou bem. Tô ótimo. Eu estou bem. Mas o dia dele foi uma... Meleca. Só que ele não fala. Eu tô decepcionado, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Ou eu tô com medo. Quando você vai ouvir um homem falar que tá com medo? Nossa. Eu tô com medo. Eu acho que eu nunca ouvi. Você entendeu? Entendeu? Poxa. Então é desafiador. Agora eu fiquei pensando, você me deixou pensativo. Exatamente, é desafiador. E assim, ninguém vê, ninguém fala. Por isso que eu falo que assim, os homens estão sofrendo, por quê? Porque a sociedade está batendo. Claro, eles dão motivo? Dão. O cara deu 60 socos na namorada dele. Como é que você vai defender um cidadão desse? Não tem defesa. É quase um animal. Mas nós temos que olhar para esse ser que sofre. Porque assim, de cada 100 suicídios, vamos colocar 10 suicídios, 8 são de homens. Ah. Então assim, quando a gente fala de Setembro Amarelo, eu estou falando de homens. Claro que mulheres sofrem, claro, mas nós precisamos olhar para esse público que sofre.
60% a 70% das mulheres já fizeram terapia, homens 30%, 35%. Por quê? É o estigma, é o medo de se abrir, eles não foram ensinados a isso, é esse letramento emocional. E quando isso começa? Na juventude. Não que os crescidinhos já se perderam, mas trabalho em escola, ali nessa fase que é para tentar salvar essa nova geração. Porque senão a incidência de violência, de agressão, de vazio, né, sendo elaborado com todas essas questões que eu falei, elas só tendem a ser acentuadas. Eu tenho percebido de uns tempos para cá e tenho ouvido as pessoas dizerem: estou perdida, eu sinto um vazio imenso aqui dentro, mas tanto homem quanto mulher. Sim. Eu tenho percebido cada vez mais isso. Lucas, você acha que... Cacilda. Lucas, você acha que a terapia, hoje em dia, não só para o homem, mas para a mulher também, mas nesse caso nós estamos falando mais do homem, ela salva um relacionamento? Não. Ou ela ajuda? Ajuda sim, salvar não. Daí a gente assume uma responsabilidade muito grande, mas ajuda, com certeza ajuda. Eu sou assim, apesar de eu ser o terapeuta, psicólogo, eu não sou o cara que vende salvação. E aí que tá. Eu vendo ajuda. Tem muitas pessoas que veem que a terapia vai salvar. Não. E assim, por quê? A gente tem que elaborar várias coisas. A ideia é principalmente no público masculino. Terapia, rodas de conversa, grupos de encontro. Então, tudo isso são ações que vão agregar na vida do homem. Mas a terapia é um espaço, sim, com certeza, que vai ajudar. Mas qual que é o desafio da terapia? Não adianta o cara ir lá também assim empurrado, porque ele vai ter que acessar coisas que ele não quer. Tem pessoas que engajam, que vão embora, mas tem alguns que ficam naquela resistência. Por exemplo, alguns que praticamente falam assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar hoje? Daí chega o cara lá, esse careca, tal, uma pose de intelectual, o que eu vou fazer? Você não consegue ler minha mente aí e tal? Então assim, a pessoa precisa identificar que precisa de ajuda. É por isso que a família e a sociedade são importantes. Exemplo disso, as pessoas que estão ao meu redor, não é assim, o vá fazer terapia como uma forma punitiva, mas é trazer essa ideia, olha, a terapia pode te ajudar, você participar de uma roda de conversa, de um grupo terapêutico, bater, quebrar esse estigma de que assim, todos nós precisamos. Eu não sou da ideia que todo mundo precisa fazer terapia, mas eu sou da ideia que em algum momento da vida, todos poderiam conhecer, pelo menos, fazer essa experiência do que é a terapia. Mas, como eu disse, nós podemos pensar, apesar que, assim, sinceramente, eu não tenho nem o que indicar, tanto que esse é um projeto, aí, talvez 2026, um grupo terapêutico, rodas de conversa. Para quê? Para falar sobre paternidade, conjugalidade, desafios, medos, tristezas. São questões que o homem não fala. Por exemplo, vou entrar aqui numa conotação mais sexual. Hoje, dados 30 a 40% dos homens, 30 a 40% dos homens sofrem com alguma questão relacionada à sexualidade. Uau! E aí, você acha que ele vai falar isso com alguém? Ah, claro que não. Então, e aí as esposas, muitas delas que às vezes se sentem inseguras, porque ele tem outro. Por que esse cara não me procura? Ele não gosta de mim, não quer ficar comigo. E ele não consegue elaborar aquilo. Ele não procura um médico, ele não conversa. Ele vai, talvez, só em buscar uma composição de farmácia, que está muito em alta hoje aí. Entendeu? Então, assim... às vezes nem precisa. Às vezes não precisa. Às vezes não. Chega a número assim alarmante. 80%, 90% não precisa. Um homem assim até 60 anos, essa ideia agora da testosterona que está muito em alta aí, até 50, 60 anos a testosterona dele está assim, geralmente no nível razoável. Se o cara tem uma boa alimentação, se ele faz um exercício. Só que o que não está bem? É a cabeça daqui, não está bem. Entendeu? Como eu disse, é o financeiro, às vezes é o matrimônio, é uma dor, é uma tristeza. E aí, meu caro, não vai, só que ele não quer acessar isso. Ele quer só a fórmula mais prática. Então, é assim, não tem
Solução simples. É uma mudança na estrutura da sociedade. Por quê também? Agora, falando um pouquinho das mulheres. Também existe essa ideia do quê? Já vamos, não sei se a gente pode seguir nessa questão geracional. Nos últimos 50 anos, a coisa mudou muito. Mudou muito. Exemplo, os nossos avós eram aquele avô que chegava em casa, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou sentar, a mulher traz a comida na mão, eu vou assistir o jornal, criançada, não enche o saco do pai, porque ele trabalhou o dia inteiro, daí vai dormir, ou enfim, vai procurar a mulher dele e a mulher estava ali para servir. Nos últimos 50 anos, a sociedade fez assim uma guinada, principalmente com uma emancipação do feminino. E a mulher começou a ocupar espaços onde o homem não. Então, assim, a mulher foi para o mercado de trabalho, tal. Daí, 6, 7 horas, chegou os dois em casa. Os dois estão cansados, os dois trabalharam. E agora? Como é que divide essa função? Se tiver filho, então o negócio tá fervendo. Daí, meu querido, daí o bicho pega. Mas, assim, o que eu falo nessa questão dos papéis? Tem homens que estão abertos. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar, e é o caminho. É o caminho. Mas qual que é o desafio? Homens que não foram ensinados. É aí que a mulher tem que entender. Eu brinco, eu falo de mim mesmo. Até os meus 18 anos, eu saí de casa com 19, 20 anos, até os meus 18 anos a minha mãe preparou meu café. Todo dia. Até o 3º ano do ensino médio, eu acordava, tinha pãozinho, café na mesa, só sentar e comer. Ai, que delícia! Daí depois E assim, na casa da minha mãe, eu nunca lavei louça. Eu nunca arrumei a cama. Eu fui o filho mimado. Daí você chega numa relação que agora, uma mulher emancipada, ela fala, meu filho, você quer comer? Armário, cozinha, fogão. Prazer. Fica à vontade. Ele falou, como assim? Mas minha mãe fazia pra mim? Então, a sociedade está mudando e os homens estão entendendo. Mas aí qual que é o desafio? Tem homens que ficam agarrados aqui no passado. Não, comigo é assim, eu fui assim, nasci assim, síndrome de Gabriela. E outros que estão assim, passando por um lado de cá. Só que aí ocorre o quê? O desafio também com o feminino, que também não sempre está acostumada com esse homem aqui. Por exemplo, é bonitinho até a página 2. Se o homem expressou o sentimento um dia, expressou no 3º, no 4º, a mulher falou, opa, o que está acontecendo com você? Você está triste? De novo? Você chorou? Então, assim, as próprias mulheres também não estão muito bem acostumadas com esse papel. Não estamos preparadas. Não estão preparadas. Então, tá tendo um choque tremendo. Porque ao mesmo tempo que nós incentivamos esse homem a ser participativo, cuidar, tarará, mas, querendo ou não, a gente tem uma questão biológica e social, sim, do homem como uma referência de força. Sim. Tanto assim, apesar de a sociedade não gostar muito dessa ideia, mas tem pesquisas dizendo que aonde tem assim, uma referência masculina, as casas são menos assaltadas. Maluquice isso, né? Nossa. Que doido. Eu já vi esse tipo de estatística. Pode ser um machismo, pode ser, mas, por exemplo, se olham lá minha casa, pô, o cara ali, aquele careca, tem meio cara de encanado e tal, aonde que eu vou pular? Numa casa onde eu vejo que ou só tem mulher ou tem um homem fraco. Então, assim, é preciso um equilíbrio. É preciso um equilíbrio. Do homem, sim, tem essa questão da força genética, mas para utilizar como um recurso para servir. Não somente como um recurso de destruição, mas é uma sociedade que está se acostumando a essas mudanças, E eu acho que toda ideia radical é ruim. Toda ideia radical é ruim. Por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, que a gente usa essa ideia da energia, né? Não sei até onde isso é científico, mas essa energia masculina, essa energia feminina. Muitas mulheres, sim, com essa emancipação e deixam aflorar essa energia masculina. Eu faço, eu posso, eu não preciso de homem e tal. Só que a gente vê que nos relacionamentos isso acaba prejudicando. Tanto que algumas mulheres estão buscando terapia comigo, não comigo em específico, mas assim, com profissionais homens, para entender essa ideia. Porque assim, tem até uma moça que eu atendo que ela fala isso abertamente. Fala, olha, o meu namorado me cobra para deixar ele ser homem.
Ela fala assim, ela fala, Lucas, mas o que é deixar ele ser homem? É ele tomar só que daí bate naquela bate naquela ideia assim, e o homem não toma atitude. Então, cara, você também precisa se posicionar, e a mulher tem que aprender também a deixar o homem fazer as escolhas. Olha que coisa maluca, num casamento, agora assim, eu tô lavando a roupa suja, não tô falando de mim em específico, mas histórias que eu escuto de mulheres que têm que comprar a roupa íntima do homem. Porque o cara tá lá rasgado, tá andando daquele jeito em casa, só que ele não vai. E a mulher e comprar uma roupa íntima é algo muito pessoal. Só que o cara não tem essa atitude. Por quê? Porque ele tem alguém que faz. Então qual que é o desafio da mulher também? É assim, falar, ô marido, você tem que ter atitude, você tem que se posicionar. Sabe, não é só a mulher que guia, então é encontrar um equilíbrio, mas é um assunto que dá, bastante pano pra manga, tem bastante conteúdo aí. Você acha que hoje as mulheres deixam os homens atuar menos? Eu acho que as mulheres estão assustando os homens. Eita, mulherada, pelo amor de Deus. Estão assustando com essa emancipação. Independente, é legal? Claro que é, claro que é. Então ninguém bate em mim também. Claro que eu não sou contra, mas é uma realidade. É uma realidade. Pode ver, você pode perceber, isso é dados de estatística. Mulheres independentes muitas vezes estão sozinhas. Ah, porque eu estou sozinha por escolha. É mesmo? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas a mulher que é 100% autônoma, que tem, o seu AP, o seu carro, o seu trabalho, ela vai querer um homem exatamente para quê? Ah, para somar comigo, tudo bem. Mas ela vai ter um crivo muito mais alto. Muito mais alto. Quando a gente fala de parceria, é parceria. Entendeu? Não é só sentimento, é parceria. Então, assim, é uma complexidade muito grande. Uma complexidade muito grande. Mas que tem assustado um pouco, tem. Por quê? A gente entra naquele mérito, até onde eu posso ir. Vamos quebrar um pouquinho do casamento, vamos falar um pouquinho aí do flerte, do jovem. Até onde eu posso ir? Qual que é o limite ali da troca? Porque agora a sociedade está cheia de regras. Eu sei que são regras até para proteção, principalmente da mulher, porque homens são sim mais abusadores. Só que muitos deles estão se fechando porque, eu não sei o que eu faço, não sei se eu posso chegar, eu não sei o que eu posso falar, eu não sei se ela está aberta, disponível. É uns medos que não existiam. Entendeu? Então, assim, aonde encontrar esse equilíbrio? Não tenho ainda todas as respostas. O que eu trago são reflexões, tanto para homens quanto para mulheres, que tem algo acontecendo, mudanças drásticas, e essas mudanças estão impactando todo mundo. Só que nós temos que parar, olhar para elas e ver o que nós vamos fazer com elas. E onde a gente está errando também, porque não é só o homem, né? A mulher também. Onde a gente está errando, exatamente, essa reflexão que é importante, né? Como voltando ali na energia masculina e feminina. Não é errado a mulher ser independente, claro que não, isso aí é perfeito. Só que a gente está vendo que está colhendo alguns frutos. Estamos colhendo alguns frutos, de chegar a ponto de mulheres, ouvir de mulheres, falar, os homens estão fracos. O que significa isso? Boa pergunta. Homens estão fracos, Fracos em que sentido? Fracos em que sentido? Exatamente. Poxa. Vários sentidos, né? Vários aspectos. Mas é isso. Perguntas, reflexões. Eita. Me deixou reflexiva agora. O assunto é mais amplo do denso, que a gente né? imagina. Sim, o assunto o cinto denso. aperta um pouco mais embaixo. Sim, mas eu volto a dizer, dá tempo, ao meu ver, de salvar um pouco com mais trabalhos infantis. Mais trabalhos na infância ali no início desses meninos, conduzir eles sim. E qual que é o desafio também? Voltando um pouquinho. Exemplos de masculinidade. É isso que eu ia falar. É isso que muitos homens não tiveram. Exemplos de masculinidade. Faltou a referência, né? Referência. Assim, como pais,
se algum pai estiver ouvindo, ou mãe, é aquela coisa, né? Vamos ser sinceros, todo filho vai ter um trauma, entre aspas, né? Ninguém vai acertar em tudo. Então seu filho vai reclamar de você em algum momento, de certo modo, mas no fim das contas, se você fizer ali o arroz com feijão, o básico ele vai lembrar sim de coisas que impactaram, que marcaram. Mas eu vejo o que falta é presença. Nós viemos de uma geração que o pai, hoje também tem que trabalhar. Só que hoje a gente entende que esse segundo turno é fundamental. O pai era muito distante emocionalmente. Ele só trabalhava. A minha função é prover. Eu ia falar, você chegou num ponto muito importante. Só prover, mas só cadê prover. O emocional? Exatamente. O abraçar, o beijar, exatamente. O pegar no colo. Participar. Isso. E, eu vou ser sincero, não sou eu o exemplo de masculinidade, mas eu tento. Eu vou em reunião de escola, as professoras ficam... Tipo, tem um pai aqui, tem um pai, aqui, tem um pai. O que eu faço com ele? Tem um pai na escola aqui. Por quê? Porque os pais não vão. Eu sempre levei meus filhos ao médico. E tem uma historinha que é verídica. Eu não lembro, acho que foi com o Lucas ou com a Luísa, não lembro. Minha memória não é das melhores. Mas eu estava esperando para ser atendido. E tava assim, ele tava no bebê conforto. E eu tava quietinho, assim, meio fingindo que tava dormindo. E eu escutei 2 mulheres perguntando: nossa, mas cadê? Será que ele não tem esposa? Por que ele está sozinho, trazendo no pediatra? Então, assim, choca a sociedade. Ao mesmo tempo que nós esperamos, se eu chego lá com meu filho no pediatra, ainda é uma coisa socialmente estranha. Porque quem leva ao médico? A mulher. A mãe, a mulher. Então você vê como que a sociedade, ela cobra, ela exige, mas ao mesmo tempo ela não está pronta ainda. Não está preparada para esse preparada. Então, assim, é desafiador. Tanto que eu gosto muito de grupos, né? Como não tenho tantos, eu participo de grupos em rede social. Uma discussão que está em alta, não sei se você já percebeu. Homens na pré-escola. Porque majoritariamente quem está na pré-escola? Mulheres. Então, até discutindo ações do governo para promover mais homens na pré-escola. Por quê? Qual que é a discussão? Não é geral, mas como é que ele vai trocar? Cuidar. Quando a criança chorar, tiver com medo, será que um homem abraçar uma menininha? Homem com aquele aspecto, com o imaginário social violento? Mas nós precisamos incluir, é só assim que vai mudar. Quando o homem também estiver ali na pré-escola. Quando o homem também estiver em carreiras de cuidado. Você pega pedagogia, enfermagem, todas as ações de cuidado. Por que a psicologia, assim, essa ideia está abrindo muitas portas para mim? Porque a psicologia também é uma área de cuidado. Sim. A minha esposa, por várias vezes, ficava assim. Eu estudei numa classe com 90% de mulheres. Sempre foi. Tanto que profissionais homens, eu encho, assim, no máximo eu encho uma mão. Agora mulheres, brota, assim. Então, assim, por quê? Porque a psicologia também é uma área de cuidado. E quem cuida? Feminino. Feminino sempre tem aquela ideia, né? Aquele arquétipo do cuidado. Então, assim, inverter os papéis? Não. Mas equalizar. Tem aquela questão, assim, talvez do toque, da mãe, sabe? A mãe que carrega, a mãe que amamenta, tem aquela ligação. Mas o homem tem que buscar também se integrar tanto quanto. Nesse cuidado. Ele não vai ter o seio para amamentar, mas ele pode participar no banho, ele pode participar na troca, mas ele precisa ter essa intenção, sabe? Como eu disse, voltando a essas mudanças sociais. Eu lembro do meu pai falando isso. Eu não tinha medo de dar banho, porque tinha mais umas ideias lá que ia escorregar, ia cair, ia quebrar, tinha umas coisas assim. Mas hoje não, mas ainda existe resistência. Mas eu tenho boas expectativas, até por bons exemplos que eu vejo, que estamos num caminho de mudança. Que bom, mas você falou uma coisa que é muito verdadeira. Eu vejo sempre as mães aqui no consultório. Não, é fato, né? Ou às vezes eu vejo o casal e dificilmente, às vezes, o pai. Sempre fica muito mais o papel de prover, né? O homem é o provedor. O homem é provedor. Só que aí qual que é o desafio?
a partir do momento que ele não consegue prover. E aí, assim, vamos dizer, não estou falando que o homem não tem que ser, ou não deve ser. Mas, a partir do... E quando ele entra em colapso? Quando ele perde o emprego. Que até Frankl vai falar um pouquinho lá da síndrome do domingo. Porque muitas vezes, chega o final de semana, o homem só sabe trabalhar. Chega o final de semana, ele fica assim... O que eu faço? O que eu faço da minha vida? Eu só sei trabalhar. Ou o cara que ele só trabalhou a vida inteira. Chega o momento da aposentadoria e ele entra em colapso. Então o que o homem também precisa desenvolver? Bons hobbies. E o hobby não é só ir jogar bola com os amigos ou pescar. Também é. Mas ações voltadas para o seu autocuidado. O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Por mais que seja muito maluco isso, o homem também se nega muito. É muito comum, assim, você ver homens assim que deixam de comprar roupa, deixam de se cuidar, porque eles fazem tudo pela casa. É só o provedor. E aí? E por trás desse ser provedor? Entendeu? Daí, claro, daí tem um outro prisma, né, que já puxa, que são os heterotops também. O cara que quer gastar mais do que a mulher, quer fazer o skincare e tal. Então, é o equilíbrio. Você vê que a gente sempre puxa pro exagero, sempre, não que o cara não tem que se cuidar, passar o seu perfume, né? Os extremos são problemáticos, é tentar encontrar ali, porque assim, nada contra, né? Pode tacar pedra em mim, mas no dia que o cara tiver uma, como chama, onde fica ali os perfumes, os cremes, tá? Uma penteadeira, nem sei se esse nome ainda funciona, mas quando a penteadeira do masculino for maior do que o feminino, eu paro para considerar algumas coisas. Eu sei que muita gente vai falar, não, isso aí é machismo e tal, mas eu vejo que assim, o cara tem que se cuidar, claro que tem, mas todo extremo é um problema, todo extremo gera um problema, e daí o problema vai vir do lado feminino, elas que vão discutir, vão debater, falar, pô, e aí? Como é que a gente fica? Tá gastando mais do que eu. Tá gastando mais do que eu? Tipo, a mulher tem 10 cremes lá, o cara tem 10 cremes, como é que fica? É um desafio, mas assim, de forma geral, homens precisam se cuidar mais, principalmente do emocional, principalmente. Isso aqui dita o ritmo da coisa, dita o ritmo do jogo. Não é só um corpo bonito, né, Lucas? Exatamente. E aqui dentro tá uma bagunça. Tá uma bagunça, mas principalmente é o sofrimento, né? É um sofrimento não verbalizado. Teve aquele exemplo foi na Copa, acho que foi na Copa, quando o Brasil fez aquele desastre lá de perder de um monte. Vários jogadores choraram e muitos foram criticados. Eu não sei até que ponto é falsidade ou não, mas é o expressar. O esporte, que é um lugar de muita força, energia, principalmente masculina, né? O futebol, qualquer basquete, enfim. Só que assim, esse verbalizar é importante. Através do choro. Como é difícil derramar umas lágrimas para alguns. Para alguns é como se... Então é aquela ideia da Brené Brown da vulnerabilidade. Eu acho que a grande maioria, pelo menos assim, de um tempo dos últimos 50 anos pra cá, né? Ouviu, homem não chora. Que isso? Você tá chorando por quê? Engole esse choro, rapaz. Exato. Essa semana me marcou muito, eu vi o Bernardinho. Sim, na quadra. Eu vi também. A mãe faleceu e ele estava chorando no meio do jogo. Aquilo chamou muito a minha atenção. E ele estava lá entre limpar as lágrimas e o vibrar com o time. Eu falei, cara, é a vulnerabilidade. É a vulnerabilidade. É assim, são palavrinhas poucas, mas qual que é o desafio? Só que também precisa de gente para isso sensível, do acolher. Eu estou falando muito sobre casal, né, que são as minhas áreas de estudo, né? Mas que seja uma irmã, uma mãe, em procurar também, procurar assim, e insistir, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Você não quer conversar, não quer uma comidinha quente? O homem também precisa ser cuidado. Esse que é o desafio. Claro, como eu disse, não negando, infelizmente, aspectos negativos, mas o que falta muitas vezes é um cuidado com o masculino. Entendeu? Porque ele vai só se cuidar, como eu disse, através de prazer, mas um cuidado emocional. Sabe? O que está acontecendo? Que dificuldade que você está enfrentando? Sabe? O que está te angustiando? E incentivar eles a verbalizarem, a colocar isso para fora. Porque na maioria das vezes vai ser, tá tudo bem,
Não, tá tranquilo. O próprio incidente de morte, já ouvi de várias mulheres assim, uma preocupação, porque às vezes morreu a mãe, morreu o pai, e o cara não chora. Não é porque ele não quer, é que ele não consegue. Ele não consegue, só que ele precisa elaborar aquele luto também. Então são desafios, mas nós estamos aí trabalhando para isso, ajudando homens a acessar o medo, a dor, entender, nomear o que eu estou sentindo. É o divertidamente. Nomear, isso é importante, é dar nome ao sentimento. Eu vejo que o homem tem essa dificuldade. Mas o que você estava sentindo? Ah, um negócio estranho. Que negócio estranho. Exatamente. Ah, eu não sei, é um negócio muito estranho. Eu não sei nem te dizer. Eu já ouvi isso, eu não sei nem te dizer. Sim, é isso. É aprender gerir muito, igual assim, ciúme. E assim, toda ação, ela vai falar de algo de dentro. Às vezes um cara ciumento demais é um cara inseguro. É um cara inseguro. O cara violento é também um cara que não aprendeu. Então, assim, todas essas ações, a ser mais rude, enfim, pegar um carro, tem uma rodovia, uma avenida que pode ir a 60 por hora, mas ele vai a 120. Por quê? Pegar um carro e acelerar igual maluco. Entendeu? Então, tudo isso são sinais. Tudo isso são sinais. E nós temos que estar atento aos sinais, principalmente do sofrimento, porque ele não vai te sinalizar. Então essas ações, né, às vezes o jovem que sai demais, o cara só vive, tá bom, pode ser um jovem que só está curtindo, mas pode ser um jovem também que ele está escondendo o desafio de acessar sentimentos, e aí a forma que ele consegue se dopar. Ele consegue se dopar. Nem tudo, óbvio, são sinais, mas familiares, pessoas próximas, tem que se abrir mais, precisa estar atento. Estar atento. Eu falo que o pessoal fala, o homem gosta de ficar na caixinha do nada, mas às vezes ele precisa, igual você falou. Não, mas tá tudo bem mesmo? Obviamente, exatamente. Talvez ele precisa, sim, desse momento de solidão, realmente, né, ficou muito conhecido lá com o pastor Cláudio Duarte, né, que você tá fazendo nada, e literalmente tá fazendo nada. Tá jogando lá a série C, a série D, só que ele tá lá. Mas por quê? É a caixinha do nada? Ok, não é essa a questão, né? Ele precisa também desse momento com ele, silencioso, ok, sem problema algum. Mas se isso se estende muito, se é só esse recurso que ele tem, então a gente talvez tenha que agregar mais recursos, sabe? Sempre é esse momento, não é a questão de não olhar para isso. Vamos olhar para esse momento, mas vamos ficar atentos, sabe? Mas sim, é um recurso masculino, muitas vezes, o nada, que você está fazendo nada. Faz parte. Alguns vão se encontrar dessa maneira, e tá tudo bem também. Lucas, e qual recado você gostaria de deixar para os homens? Sim. Qual? Um recado que, assim, homens e mulheres, mas porque eu sei que a maioria que vai acabar ouvindo são mulheres. Se cuidem, falem. Falar não é sinal de fraqueza. Chorem, peçam ajuda. Que isso não seja somente um slogan do Setembro Amarelo, mas pedir ajuda salva vidas, né? Então, assim, não se calem, não sofram sozinho. Não achem que assim, vocês são fortes o suficiente, eu preciso ser forte, eu preciso aguentar, eu preciso passar por isso sozinho. Não, fala, compartilha, procure pessoas de referência. Esse é um desafio, né? Eu sei que muitas pessoas falam, né? Ah, mas vou falar com quem? Vou falar com quem? Mas tente achar alguém de referência. Se realmente não conseguir, estamos aqui, profissionais, psicólogos, terapeutas, enfim, né? Ou médicos também, mas procurem ajuda. Não sucumbam a esse sofrimento, sabe? Quando você perceber que tá demais, ou assim, não espere também, não espere bater na tampa, sabe? O autocuidado é importante. Terapia, leitura, assistir conteúdos bons, tem muita coisa aí que pode agregar na vida, não é só cerveja, futebol e enfim. Conteúdo de valor, coisa que vem agregar na vida, boas leituras e a terapia. Claro, a terapia
tenho que vender o meu peixe também, né? Por favor, já aproveita. Como que o pessoal te encontra no Instagram? Possivelmente vai tá aí o meu arroba, né? psicólogo.lucassilvério. Ali você encontra o WhatsApp, o contato, atendo presencial em São Carlos, online para o Brasil, pro mundo todo. Estou à disposição, com uma escuta aí qualificada, acolhendo, tentando organizar esses pensamentos. E o que eu sempre falo, faça a experiência. Tente, faça uma experiência, sabe? Não vou falar que vai mudar a vida. Às vezes 20, 30 anos não é mudado em um mês. Mas ajuda, eu garanto que ajuda. E pergunte para aqueles, apesar de a maioria não falar, que já fizeram a experiência. E escutem feedbacks, como é que foi, como ajudou a ressignificar questões da vida. Então, assim, o meu fechamento deixa a vergonha de lado, seja sincero, né? Entre em contato com essas emoções e não se afunde nessa mágoa, nessa tristeza. Busque ajuda, esse é o caminho. Isso aí não vai te fazer menos homem, pelo contrário. Eu sempre parabenizo meus clientes /pacientes. Falo, se você sentou aqui é porque você é muito homem. Pelo contrário, você tem muita força. Eu sempre utilizo esse recurso de incentivo, né? Foi um prazer imenso. O prazer foi meu. Volte mais vezes, porque o assunto é muito amplo. É só me convidar. Dá vontade de ficar horas aqui conversando. Foi um prazer. E assim, desejo tudo de bom para você também. Obrigada. Na sua função também, que de certa forma tem uma parceria aí. Sei que você pode também influenciar a vida de muitos meninos e meninas, mas falando mais de meninos aí, trazendo boas referências, que realmente o seu trabalho cresça. E desejo tudo de bom, mas foi um prazer, foi um prazer. Também desejo sucesso, que Deus abençoe, que Ele continue te usando, não só como homem, mas em todas as suas funções. Sim, exatamente. E dentro do consultório, que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amém, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. Prazer é meu.